O erotismo pode ser pensado como espaço intermediário entre o biológico e o natural, um espaço de interrelação e não de oposição, que é capaz de contemplar a grande contradição que marca os seres humanos em seu processo de humanização. Eles precisam de limites para se organizar, precisam de cultura, mas ao mesmo tempo precisam suspender provisoriamente esses limites. Precisam exercer o excesso de vida que habita seus corpos. Precisam da natureza e de seus excessos para se potencializarem. É o que acontece na dança, nas festas, no sexo. O si mesmo é a vinculação do humano à lei. Perder-se é retornar, por um tempo, à natureza, em seu fluxo. É esta duplicidade, essa contradição, este paradoxo, o motor de nossa humanização. A espécie que sabe, da Viviane Mosé, do Homo Sapiens, a crise da razão, continua aqui essa série, esse livro aqui que traz à tona tantas ideias, tantos questionamentos para pensarmos nós mesmos. E aqui a gente está tratando do erotismo já faz um tempo, com base no Georges Bataille, tem um livro chamado O Erotismo, que aliás, eu tô com ele aqui, só um minutinho. Esse aqui, olha que capa legal, deixa eu guardar aqui um pouco a Viviane. O Erotismo, do Georges Bataille, comprei essa edição de capa dura. Na verdade, essa capa aqui ela é removível. E tem essa capa aqui bonita. É um livro que eu já dei umas folheadas. É um livro que eu comprei a partir da Viviane Mosé, que ela havia citado em um vídeo que eu vi dela. E me interessei por essa questão. Daqui fica de sugestão para vocês. Essa capa aqui é bem curiosa, né? Porque você não sabe bem definir quantas pessoas tem aqui. Parecem 2 ou 3, não sei. Enfim. Mas a gente está falando aqui do erotismo como esse movimento, essa tensão entre natureza e cultura. Como civilização, como cultura, a gente precisou se limitar, se organizar. A gente já repetiu isso aqui várias vezes. Porém, não dá para viver sempre no controle, né? E trazendo um pouquinho, talvez, para o nosso contexto aqui, para a prática, para a minha prática, para a vida, né, que a gente leva. É muito comum hoje a gente encontrar nas pessoas um desejo de controle, né? Uma rigidez, uma ilusão de poder controlar os sentimentos, de lidar com as pessoas de forma até fria, distante, né? Eu percebo que hoje isso é muito vendido como superioridade, ser superior, né? Seja frio, né? Controlar os sentimentos, essas coisas do inteligência emocional, também tem um marketing aí grande em cima disso. Mas tem algo em nós humanos que transborda, que precisa fluir, que precisa às vezes transgredir as proibições, né? Aqui a gente vai vendo que é possível fazer isso através da arte. A arte é um meio muito interessante de se fazer isso. Mas se a gente pensar um pouquinho mais além, se todos nós humanos têm essa necessidade de transgressão, e se isso não é bem, talvez, trabalhado, pensado, vivenciado, entendido, essas transgressões podem ir para um caminho um pouco mais nebuloso, né? A gente vê algumas perversões, inclusive perversões ditas por pessoas, o discurso aí popular, pessoas que estão no poder, né? Alguém aí ouviu falar essa semana, essas 2 últimas semanas, sobre pedofilia, né? Então, assim, dá pra gente pensar muita coisa, mas aqui a gente está pensando no erotismo como um movimento, vamos dizer, saudável, né? Se é que essa palavra cabe também, né? Que a gente pode pensar saúde, mas é interessante pensar saúde por essa perspectiva, talvez. Não sei, eu não sei, não sei. É preciso transgredir, é preciso a gente encontrar espaços, lugares simbólicos, físicos, para a gente poder exercer essa porção nossa que é agressiva, que
é animalesca, faz parte da natureza, né? Que tá aqui, aquém da razão, né? Da mesma forma que o trabalho, o erotismo é condição sem a qual não nos tornamos humanos. Da mesma forma que o trabalho, o erotismo é condição sem a qual não nos tornamos humanos. Pensei aqui agora lendo essa frase, que parece um pouco perigoso. Você já pensou essa frase solta, sem um contexto, sem uma narrativa que a gente já está aqui em movimento? Sem o trabalho, não nos tornaríamos humanos. Aqui, falo do trabalho como meio de organização, como meio como se diz? De organização não só dos corpos, mas também da noção de agressividade, né? Que a gente precisa de alguma forma. Através do trabalho a gente foi também limitando os instintos animais, né? Não está dizendo aqui que alguns discursos aí perigosos que circulam, que as pessoas que não trabalham não são humanas, né? É diferente. Olha só como é importante a gente ler e interpretar e saber do que a gente está falando exatamente, né? Porque as coisas são muito confundidas hoje, né? Hoje as pessoas... Não sei se hoje, né? Que hoje está muito forte isso. As pessoas parecem que acreditam só no que elas querem. Não se permitem pensar. Não se permitem se questionar, né? Então é perigoso às vezes a gente soltar frases. Igual frase de postagem de Facebook e de Instagram, né? Aquelas frases motivacionais ou não, de intelectuais, fica muito solta, né? Na psicanálise tem muito isso, né? A frase do Lacan solta, a frase do Freud solta, daí a pessoa lê aquilo e acha que está fechado, e não é, né? Lei e suspensão provisória da lei, ou seja, lei e transgressão são duas faces da mesma moeda. E essa simultaneidade é o ser humano em sua eterna negação e afirmação de si. Conflitos, 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 somos nós. Em seu eterno processo de autoconstrução. Se o ser humano é um ser moral porque se proíbe, ele é também um ser erótico, porque é capaz de potencializar, por meio do limite, o prazer. Canalizar as forças é potencializá-las. A espécie humana aprendeu a potencializar a ação quando teve que limitá-la. A lei impediu o correr do rio e formou uma represa que se tornou hidrelétrica. Esse salto do sexual para o erótico parece ser o trampolim da cultura. O erotismo é a saída estética, corporal, a solução afirmativa para nos fazer reencontrar a vida plena, sem a distinção da consciência e da individualidade, tão necessárias por um lado, mas tão redutoras por outro. Morrer um pouco em vida, incorporar a morte à vida, intensificar a vida por meio da consciência da morte, viver a vida em sua plenitude. O erotismo é uma das potencialidades que definem o humano como tal. Olha só, morrer um pouco em vida. Ela fala aqui do orgasmo, né? Que o erotismo, a experiência do erotismo, né? Ele pode ser visto como um orgasmo, né? E a morte tem a ver com isso. Ela até fala aqui em algum momento que os franceses chamam o erotismo de petit mort, não sei como fala francês. Mas significa pequena morte, o orgasmo. Ela fala como o erotismo ele possibilita que a gente possa vivenciar a experiência da morte através da arte, através do sexo, através de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Está no humano, isso não é consciente, vamos dizer assim, né? Você pode falar, imagina, não faço isso, não tem sentido. A gente está falando de movimentos mais primitivos, movimentos que já estão aí, tem uma história já na humanidade, no nosso processo cultural, e é inconsciente. A gente vai aprendendo dessa forma porque está aí, né? Por isso que é importante a gente questionar, ler, né, pensar sobre isso, ter consciência disso, né? O movimento erótico, o mais intenso e contraditório dos movimentos que atravessam os humanos,
não pode ser pensado como um dos aspectos de suas vidas, senão como aquilo que os define como seres humanos. É o pensamento ou desdobramento de si em imagens, signos, que permite a experiência erótica. A gente fantasia, né? A gente cria fantasias desde criança. Em algum momento aqui eu vou entrar. Estou pensando em entrar nos estudos de psicanálise e usar esse espaço aqui também para transmitir, para pensar junto, né? E a gente vai ver que essa fantasia, as fantasias eróticas, as teorias sexuais infantis, desde lá da infância, né? A gente está falando de movimentos psíquicos, não tem nada a ver com sexualizar a infância. É um assunto bem complexo, não dá para entrar agora, especialmente agora, se é que vocês me entendem. Mas a gente vai futuramente, sim, porque é importante. Enfim, né? É o pensamento ou desdobramento de si, imagens, signos que permite a experiência erótica. Ao mesmo tempo, a experiência erótica é o fundamento do pensamento, o vértice em que se encontram corpo e pensamento, porque resulta da relação dos impulsos com a lei. Restrição sexual, cuidado com os mortos, trabalho foram o que fizeram com que o humano saísse de sua animalidade inicial, né? O que a gente vem vendo aqui, né? Tanto a restrição sexual quanto o cuidado com os mortos parecem representar a tentativa de se libertar da natureza. Ao restringir o livre curso da sexualidade e instaurando o desejo, a cultura permite por suspender a determinação instintiva da reprodução como conservação da espécie. Ao cultuar os mortos, impede que a espécie sirva de alimento para os outros animais, quebrando o ciclo da cadeia alimentar. O ser humano nasce como força bruta, uma força criadora que é capaz, que é própria da natureza, mas que precisa da contenção da vontade humana, do limite da lei, para poder transbordar. Para poder transbordar, aqui é o erotismo, para dar vazão àquilo de que é capaz. Mas a ordem não pode ser, mas a ordem não pode sobrepuxar a força. A lei não pode ter como função impedir a participação do humano na vida. Olha que interessante, isso aqui é importante. O objetivo da lei é permitir os afetos e o transbordamento das paixões, ao invés de impedi-los. Por isso, lei e transgressão são faces da mesma moeda. Vamos lembrar disso sempre. Não há dualidade, não há uma coisa contrária. Uma coisa sustenta e retroalimenta a outra. O pensamento resulta, portanto, de um afastamento da natureza, que pode estar fundado em uma afirmação ou negação da vida. Mas o que marcou a cultura ocidental, diz Nietzsche, terminou por se tornar uma vontade de negação e substituição da vida. Essa aqui é uma das grandes críticas do Nietzsche, e é muito legal a gente entrar nisso. E uma contra a natureza, um pensamento que retorne para a vida, um pensamento que afirme a natureza é o desafio. Eu não sei aí, mas aqui a tela ficou preta. Se vocês não estiverem me vendo, finalizamos. Eu acho que o capítulo 2 já, hein? Deixa eu ver. Isso aí. A gente vai agora para o capítulo 3 no próximo vídeo. Linguagem e consciência. Então até a próxima, no escuro ou não. Aqui tá tudo escuro para mim.